graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom nós podermos estar juntos, reunidos no nome do Senhor, nós da Igreja IBF, juntamente com você que faz parte dessa família e você que está aí na sua casa, conectados conosco nesse culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria aqui convidar você para chamar as pessoas aí da sua casa, seus filhos, seu esposo, a sua esposa, para juntar para esse momento, para estar todos juntos nesse momento tão importante de podermos celebrar ao nome do Senhor. E nós vamos então orar ao Senhor neste momento. E eu gostaria que você também fizesse a sua oração ao Senhor neste momento também, apresentando a sua vida, apresentando a sua família ao Senhor, para que Deus esteja ministrando ao seu coração e para que este tempo de louvor a Deus também, que você vai estar ofertando ao Senhor, seja uma oferta agradável a Deus. Amém? Vamos orar neste momento? Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, nós te bendizemos, porque somos gratos ao Senhor, ó Deus amado, porque cada dia o Senhor tem provido para as nossas vidas, ó Pai. E nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus amado, porque podemos estar, ó Deus, reunidos, louvando e adorando ao teu santo nome, Deus. Nós queremos apresentar cada família que já está conectada conosco, as demais que estarão se juntando a este grande momento que nós estamos fazendo em celebração ao teu santo nome. Que teu Espírito Santo ministre a cada coração, a cada momento do louvor seja uma oferta agradável a Ti. Deus, nós colocamos cada um diante de Ti e pedimos a Deus amado a ministração do Teu Espírito Santo a cada casa, a cada lar, a cada família que seja visitada, Senhor amado, pela presença do Teu Espírito Santo ministrando a cada coração, falando a cada coração e que cada família possa, Senhor, ofertar um culto agradável a Ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E eu gostaria, amados, de convidar você a interagir nesse culto. Nós vamos estar nesse momento louvando ao Senhor. Participe conosco, interaja conosco aí no chat, participe desse momento. Na hora que estiver cantando os cânticos, escreva alguma parte da canção que tem falado ao seu coração, que é um retrato da confiança que você tem no nosso Deus. Participe então e eu convido você a estar juntamente conosco neste momento. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos que estão nos assistindo. Como é bom estar juntos como o corpo de Cristo, apesar de estarmos distantes. Mas o Senhor é o Deus que reina. É aquele que quer ouvir de nossa boca o perfeito louvor, cânticos novos. Então vamos louvar o nosso Deus. Cante comigo esse hino. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louve juntamente conosco. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O Senhor é digno do nosso louvor, porque Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas na minha e na sua vida. Não importa o momento que estamos vivendo, não importa as circunstâncias que estejam acontecendo na sua vida como também na minha. O Senhor é soberano e Ele reina em tudo e em todas as coisas. Creia nisso sempre. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Só o Senhor tem essa glória. tu te importas comigo também. E com você que está aí em casa. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Te agradecemos, Senhor, porque apesar, Deus, de tu teres esse poder tão grande, ó Deus, tu se importa conosco, pecadores, errantes, mas o Senhor dá a cada dia, a cada um de nós, a oportunidade, Senhor, de nos arrependermos e estarmos diante de ti. Muito obrigada, Deus, por este momento. Muito obrigada por esta oportunidade, Deus. É assim que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz
Nós estamos aqui nesse momento, nesse culto da IBF, e nós vamos refletir nessa noite sobre um assunto que mexe com a minha vida e mexe com a sua vida. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Nós vamos falar de um assunto que está sendo falado a todo o momento. Se você aí faz parte aí das redes sociais, você já viu diversas lives abordando este tema, que é ansiedade. Então nós vamos tratar dessa temática aqui nesse momento, juntamente com você aí de casa. Eu gostaria que, se você pudesse, deixasse a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar, refletir, pensar, meditar na palavra do Senhor, tá bom? E gostaria também de que você agora, eu sei que ficar em casa, eu já estive desse outro lado aí também, ficar em casa, a gente acaba dispersando um pouquinho a nossa atenção, mas eu gostaria que você fizesse um esforço, juntamente com a sua família, para estar aqui bem concentrado, para aprender conosco sobre a palavra do Senhor, desse tema que tem mexido com todas as pessoas nesse período que nós estamos vivendo, tão atípico que nós não vivemos na nossa vida. E eu gostaria de nós começarmos, antes de abordarmos o que a Bíblia fala a respeito de ansiedade, que você pudesse interagir conosco aí nesse chat, que você tem aí acesso, se você pudesse comentar, se você acha que nessa quarentena, nesse período de distanciamento social, se você acha que as pessoas, no geral, elas ficaram mais ansiosas. Se você acha que sim, escreve aí sim. Eu acho que as pessoas nessa quarentena, desse distanciamento social, tá mais ansiosa. Comenta aí, compartilha. Faça essa interação conosco, que vai ser muito importante você interagir conosco nesse processo aí de reflexão, de aprendizagem, ok? Nós vamos falar da ansiedade, como controlá-la, o que a Bíblia diz a respeito disso. Nós temos ouvido várias lives a respeito de ansiedade, mas é muito importante também, nesse momento tão atípico, nós pensarmos sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina em como controlar a ansiedade. Mas antes da gente ler o texto bíblico que nós vamos estar refletindo sobre essa temática, eu gostaria que a gente esclarecesse duas facetas da ansiedade. É muito importante nós fazermos isso nesse momento, para que você compreenda que existe a ansiedade natural, mas existe também a ansiedade que é considerada como um problema. E isso é muito importante a gente esclarecer, para que a gente tenha noção da onde vai uma até onde aparece a outra, até que momento ela se apresenta. Então, a ansiedade natural, o próprio nome já está dizendo, ela é natural ao ser humano, faz parte, isso vai acontecer na vida de qualquer pessoa. E ela é essencial para a nossa sobrevivência. Por que isso? Por que ela é essencial para a nossa sobrevivência? Porque ela vai nos alertar sobre perigos reais. Então, é bem natural estar ansioso, por exemplo, quando se submete a uma entrevista de emprego. Você que já passou por essa fase, eu tenho certeza que você concorda comigo de que naquele momento que você estava passando pela entrevista de emprego, você ficou ansioso, estava ansioso naquele momento, até antes desse momento da entrevista. E de repente também é bem natural, e muitas pessoas estão passando por isso neste momento de quarentena, de distanciamento social, a perca de emprego. Então é natural que você fique ansioso quando perde o emprego, porque você vai se preocupar. E agora, o que eu vou fazer para pagar aluguel? O que você vai fazer para poder colocar a alimentação dentro da sua casa, pagar as contas? Então é natural acontecer a ansiedade, surgir na sua vida neste momento. E é natural também estar bem ansioso
né, quando vai pregar, por exemplo, aqui, ó, euzinha aqui, todas as vezes que eu vou pregar, talvez você não perceba aí do outro lado, mas os meus 2 primeiros minutos são de coração acelerado mesmo, né? Ele só não vai ir para tua casa porque não tem condições disso acontecer. Então é bem natural estar ansioso, né, em diversas situações da vida. Por exemplo, numa semana de prova. Numa semana de prova a gente tem que ficar em alerta, porque você vai empreender muito esforço naquela semana, porque existe uma data prevista, existe um conteúdo previsto, existe uma disciplina que de repente você considera ela mais complicada, mais difícil, que exige um pouco mais. Então isso vai demandar energia. E o cérebro ele vai dizer para você o tempo todo que você precisa fazer alguma coisa diante dessa semana que você vai estar enfrentando de prova, né? De repente vai dizer para você, olha, você precisa dormir menos, porque você precisa estudar. Ou então o cérebro vai dizer para você, olha, você não pode, você tem que estender, ir para mais tardão da noite, porque você precisa estudar. Então você fica em alerta porque você sabe que tem uma previsão de datas e de assuntos, de indicadores, de fatores que estão envolvidos naquela situação. E com isso você fica mais irritado, você às vezes fica mais cansado ainda naquela semana, né, devido a tanto de desprendimento que você teve que fazer, de gastos de energia mental, física, emocional que estava envolvida nessa situação. Só que você também precisa ficar alerta, você precisa se observar, porque esses alertas que vão acontecendo na sua vida, de uma ansiedade natural que surge, que dependendo da situação em que você esteja, ela também pode comprometer você. E então ela pode passar da ansiedade natural para ser considerada uma ansiedade que vai ser considerada um problema na sua vida. E quando a ansiedade ela será um problema? Ela vai ser um problema justamente quando há muitos alertas envolvidos, quando dispara uma série de alertas com um número maior do que precisa e em situação que na verdade ela não é considerada uma situação de perigo. Então esses alertas eles vão aumentar tanto em intensidade quanto também em frequência. Bom, dito isso, que existe a ansiedade natural e existe a ansiedade caracterizada como um problema, nós vamos agora refletir sobre Filipenses, a carta que Paulo escreve àquela igreja. Então nós vamos ler o livro de Filipenses, o capítulo 4, o verso 6 e o verso 7. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, para que a gente possa refletir sobre o que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Você já ouviu diversos comentários, diversos estudos, diversas lives sobre a ansiedade, mas é importante a gente refletir o que a Bíblia diz a respeito dessa situação que muitos estão vivendo, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando. Então vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 6 e o verso 7, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar neste momento. Nós vamos fazer uma oração. Uma oração porque eu tenho certeza que esse texto ele vai falar muito ao seu coração. E principalmente pelo contexto que nós estamos vivendo. E eu gostaria muito que Deus falasse ao seu coração e que essa palavra ela produzisse em você uma vida nova frente a essa realidade da ansiedade que todo ser humano passa. Amém? Vamos orar neste momento?
Pai amado, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Ó Deus querido, o Senhor conhece cada um, cada vida, cada família. O Senhor sabe o que eles têm passado, o que eles têm enfrentado, o que eles têm vivido, Senhor, no mais íntimo das suas vidas, ó Pai. E nós queremos apresentar todos diante de Ti, ó Pai amado, neste momento. Que Teu Espírito Santo, Senhor, Deus, ministre vida, ministre, Senhor, a cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos, que nós acabamos de ler, ele foi escrito por uma pessoa que teria todos os motivos para estar ansioso, para estar no quadro da estatística de pessoas ansiosas. E eu posso lhe dizer mais. Pela história de Paulo, eu poderia dizer que ele se enquadraria na classificação de ansiedade generalizada. E olhe lá, né, o que os especialistas diriam, né, as situações de enfrentamento que ele vive, que enfrentou ao longo da sua vida. Então, esse texto, ele foi escrito por uma pessoa que teria todos os motivos para estar com ansiedade. Paulo, ele estava preso, ele foi considerado um preso político sob acusação de ter conspirado contra César, contra Roma. Há indícios também de que essa carta que foi escrita já no final da sua prisão em Roma. Ou seja, além de estar preso, já fazia um tempo em que ele se encontrava prisioneiro. Portanto, meus amados, o cenário em que Paulo estava vivendo era um cenário com combustível suficiente para ele viver com ansiedade. Um cenário cheio de fatores condutores para a ansiedade, tanto em intensidade, quanto também ao tempo de exposição a uma situação de contingência aversivas nas quais ele estava enfrentando. Porém, o que nós vemos, na verdade, é um Paulo que, exposto a uma situação aversiva na sua vida, ele apresenta um programa de tratamento para a ansiedade a fim de controlá-la. Então, neste programa de controle de ansiedade apresentado por Paulo, nós vamos ver as dimensões da ansiedade, a estratégia anti-ansiedade e o resultado desta estratégia no controle da ansiedade. Então, o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, o primeiro aspecto deste programa para controlar a ansiedade é entender as dimensões da ansiedade na vida humana. A dimensão da ansiedade, ela tem duas amplitudes. E nós vamos abordar então a primeira amplitude dessa dimensão da ansiedade, que é a amplitude funcional. O termo grego usado aqui para a palavra ansioso, ela tem um sentido de dividido. É quando não se consegue uma coesão mental. Sabe, quando a cabeça não para, a cabeça não descansa. É isso que Paulo está se referindo quando ele diz, olha, não andeis ansiosos. É quando a nossa esperança, ela quer uma coisa, mas os nossos temores, eles caminham para o outro lado, o lado oposto da esperança e do temor que a pessoa está enfrentando naquela situação da sua vida. E eu vi então, amados, um médico compartilhando um atendimento que ele fez de um paciente jovem, e ele descrevendo a situação que esse jovem estava enfrentando de ansiedade. Ele diz que esse jovem, ele sempre foi um excelente aluno. Na época que ele estudava, era um excelente aluno, não tinha problemas com notas, nada assim.
E agora, na empresa em que ele estava trabalhando, ele foi promovido de cargo, ele estava agora numa nova função e ele assume então uma posição de destaque dentro da empresa, mas ele estava vivendo ausência de coesão mental. A cabeça dele não parava. Esse foi o atendimento que o médico fez relativo a esse jovem. E esse médico, ele descreve a situação que ele estava enfrentando, que esse jovem estava enfrentando. Ele diz que esse jovem acordava durante a noite, enquanto ele ia dormir, no meio da noite ele acordava, perdia o sono, ele tinha dificuldade de se concentrar no trabalho, a mente dele não parava de se preocupar, a mente dele estava sempre voando. Quando a gente ouve um caso desse, como foi relatado por esse médico, com atendimento ao seu paciente, a gente para pensar que não é só esse jovem, mas muitas outras pessoas, elas estão vivendo essa mesma situação, de repente em contextos diferentes, situações diferentes, mas vivendo esse momento que parece que a cabeça não para, parece que ela está dividida. E isso reflete muito uma estatística apresentada no site da revista Exame, de junho de 2019, que aponta que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E esse site, ele apresenta também uma estatística de que 9,3% da população brasileira, ela sofre com a ansiedade. 9,3% representa 18,6 milhões de brasileiros vivendo em diversos tipos de graus de ansiedade. Então é preciso a gente entender a dimensão da ansiedade. Nós vimos a dimensão da ansiedade dentro da amplitude funcional. Agora nós vamos entender essa dimensão da ansiedade também na amplitude, só que agora fatorial. O texto, ele nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O texto diz, olha, de coisa alguma. Deus, quando criou o homem, ele o fez na sua individualidade. O que causa ansiedade para um, talvez não seja o que causa ansiedade para a outra pessoa. São múltiplos fatores que estão envolvidos nisso, são múltiplos fatores que causam a ansiedade na vida de uma pessoa. E talvez você já ouviu uma colocação, de repente, na sua vida, através de um amigo que, convivendo com você, vendo o drama que você vive, de repente você até já ouviu a seguinte colocação: nossa, é por causa disso que você está assim? Nessa ansiedade toda? De repente você já ouviu isso de alguma pessoa próxima de você, incomodada por você estar se incomodando a este ponto por aquilo que você está vivendo ou que você imagina que você estará vivendo. E talvez você até ficou chateado com essa pessoa e pensou até a excluir essa pessoa do seu rol de relacionamentos. Porém, o que eu quero dizer para você nessa noite é que o cerne da questão não está na indelicadeza da pergunta do seu amigo. O que muda nessa questão é a própria orientação divina no que diz o seguinte: coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe aquela preocupação com o emprego que tem levado você até perder o sono, tem levado você a sentir o coração mais acelerado, tem levado a você a ter atitudes, às vezes até traços bem irritados dentro da sua casa, ou de repente você tem até sentido taquicardia por estar vivendo essa situação? Eu quero dizer para você, a Bíblia está dizendo, olha, está fora da sua lista para lhe causar
ansiedade. O texto está dizendo que é coisa alguma. Sabe aquela preocupação com a saúde? Que você de repente até tinha e agora com essa situação intensificou na sua vida? Que você está sentindo graus, coisas diferentes acontecendo na sua vida? Ela também está fora da lista de lhe causar ansiedade. O texto ele diz, é coisa alguma, é coisa alguma. O texto diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. O texto ele está dizendo que qualquer coisa que justifique a ansiedade, que tenha a aparência de legítimo, não se sustenta. Não se sustenta, é coisa alguma. E é interessante quando a gente para pensar nisso e ver quantas aflições, quantas situações surgem na vida das pessoas, já que são múltiplos fatores que levam as pessoas a viverem ansiosamente, e o texto está dizendo que nada se sustenta, que é coisa alguma. Eu quero compartilhar com vocês uma informação do canal do Método CDA Oficial, que elencou neste ano, em abril deste ano, 5 fatores que mais deixarão as pessoas ansiosas neste período de quarentena, nesse período de distanciamento social. E eu gostaria que você interagisse aí conosco aí nos chats, comente aí no chat. À medida que eu for compartilhando para vocês os fatores, você vai dizendo aí qual o fator que você acha que mais aflige, mais que você está vendo que está afligindo as pessoas nessa quarentena. Comenta aí, interage conosco. Bom, segundo esse canal que apontou os 5 fatores que estão mexendo com as pessoas agora nesse período, ele disse que o primeiro fator é medo do novo. Eu acredito que tem muita gente surpresa com muitas questões que estão aparecendo, que está surgindo. Então ele aponta como um fator o medo do novo. O segundo fator, que na concepção dele tem levado as pessoas a ficarem mais ansiosas nesse período, é a preocupação com o financeiro. A perca de emprego, porque às vezes você não perdeu o emprego, mas você está lá na empresa, percebendo o movimento que essa empresa está fazendo, e aí você já fica preocupado de que de repente você entre na lista de contenção daquela empresa, ou a preocupação financeira porque de repente você é um empreendedor e está preocupado com a empresa, dessa empresa fechar. Então, um terceiro fator que ele apontou é a preocupação com a saúde. E ele até comenta que, na verdade, as pessoas já tinham preocupação com a saúde. Mas agora, nesse período, né, com a existência desse vírus que não se vê, então essa preocupação, ela tomou uma proporção muito mais elevada. Um quarto fator que ele coloca como sendo um fator que na concepção dele tem levado e levará outras pessoas a ficarem ansiosas nesse período, é a preocupação com o futuro. E quando ele fala sobre isso, ele fala na perspectiva de que a preocupação não é exatamente o futuro que estará se aproximando, mas o que pode acontecer com o futuro. Né? Será que vai acontecer como em filmes que a gente vê que tem que fugir para a colina, para as montanhas? Será que vai acontecer como a gente às vezes vê, não só em filmes, mas em outros lugares, de supermercados sendo saqueados? Então, a preocupação com o futuro dentro dessa proporção. E um quinto fator que ele coloca é as informações, são as informações negativas. E se você for observar, tem canal de TV que se você ficar assistindo ela, você vai observar que não tem outro assunto. É 24 horas falando sobre essa situação que nós estamos vivendo. Então ele fala dessa questão das informações negativas como um fator que vai levar as pessoas a viver ansiosas. E ele comenta,
o WhatsApp é mensagem que recebe, que compartilha para outro, o outro que faz parte de um grupo que manda para o outro grupo. Então, são muitas informações negativas que as pessoas estão recebendo neste momento. E ele diz que os pensamentos, eles são formados pelas informações que a pessoa consome. E se você consome, então, esse tipo de informação em volume grande, ou seja, as informações negativas numa proporção maior, é natural que você vai sofrer a proporção daquilo que você também está absorvendo. E então eu gostaria de saber, desses 5 fatores que nós compartilhamos desse canal, que você acha? Qual desses fatores você acha que está mexendo mais com as pessoas aí nesse período de quarentena, de distanciamento social? Comenta aí, se você não comentou, aproveita para comentar. Vou citar novamente eles: medo do novo, preocupação financeira, preocupação com a saúde, preocupação com o futuro, informações negativas. Quais desses 5 aí você acha que está mexendo mais com as pessoas? Eu vou dizer para você que ele, na opinião dele, ele comentou que acha que o que mais vai mexer dentre essas 5 são as informações negativas. O que eu acho interessante quando esse canal apresenta esses 5 fatores é que esses fatores, eles estão ligados com questão básica da vida. E quando a gente para pensar nas questões básicas da vida, nós nos reportamos para como o próprio Senhor Jesus tratou destas questões básicas da vida quando ele ensinou aos seus discípulos no texto de Mateus, capítulo 6, o verso 25 até o verso 34. Quando Jesus ali fala aos seus discípulos. E ele trata essas questões básicas da vida, mas eu gostaria de destacar com vocês 2 versos dentre essa porção. O primeiro verso é o verso 31. O verso 31, ele vai nos dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis. Jesus está dizendo aos seus discípulos: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, essa passagem, esse versículo é bem interessante porque Jesus está tratando de questões que levam pessoas à ansiedade. Porque quando você se preocupa com o que vai comer, com o que beber, isso passa em várias esferas da nossa vida. Isso mexe com a gente em relação ao financeiro, isso mexe com a gente em relação ao futuro, isso mexe com a gente em relação à família. E Jesus, ele está dizendo aos seus discípulos: olha, não vos inquieteis. Ele apresenta os fatores, mas ao mesmo tempo ele diz para eles: olha, existem esses fatores que mexem na vida das pessoas, mas olha só, não vos inquieteis. E o outro verso que eu gostaria de destacar é o verso 27. Porque o texto, essa porção, ela vai estar tratando em detalhes sobre essas questões básicas da vida, quando Jesus, ele coloca o que comeremos, o que beberemos e com o que nos vestiremos. E então eu gostaria de voltar os nossos olhos para o verso 27, porque o verso 27, ele trata do problema da ansiedade. Ele vai falar do que está por trás dessa ansiedade. Então é muito interessante nós observarmos, porque é o Senhor Jesus orientando aos seus discípulos a respeito dessas situações que surgem na vida de qualquer pessoa. Inclusive ele está ensinando, orientando aos seus discípulos, porque como os discípulos eles estavam fadados a viver essa situação, nós também estamos vulneráveis a viver essas situações. Então diz assim o verso 27: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu vou ler novamente esse verso para que você preste bastante atenção no que o verso está dizendo. Qual de vós,
por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Esse texto é bem interessante porque ele faz isso, ele apresenta o problema da ansiedade. O problema da ansiedade é justamente porque a ansiedade, ela não tem capacidade de mudar a história da sua vida. O que você está sofrendo, o que você está sentindo nas suas emoções, ou na sua mente, ou no seu corpo físico, decorrente da ansiedade que você está vivendo, essa ansiedade que está provocando toda essa mudança, essas alterações na sua vida, ela não tem capacidade de alterar nada de positivo para a sua vida. É isso que nós precisamos atentar e observar o que o próprio Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos e ensinando ao seu povo, à sua igreja, e no caso nós estamos aqui refletindo nessa palavra. Uma outra questão é que nesse verso aqui, quando ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele faz essa pergunta aos seus discípulos. E é interessante a gente parar para pensar também no seguinte, porque Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, olha, qual de vocês pode fazer alguma coisa? E é tão interessante isso, porque a ansiedade, ela tem a capacidade de colocar você num palco como se você fosse capaz de resolver essa situação. E o próprio texto está dizendo, olha, vocês não podem fazer nada para acrescentar, para mudar, para alterar. Então, a ansiedade, ela tenta centralizar você. E então ela tenta descentralizar a pessoa de Jesus Cristo na sua vida, que é o sustentador da sua vida. Ela tenta desfocar você de quem pode trazer solução para aquilo que você está vivendo. Isso é muito interessante, porque essa passagem aqui, ela também nos faz pensar que se você vai pelo caminho da ansiedade que descentraliza a pessoa de Cristo, o sustentador da sua vida, então você inverte a questão dos valores. Isso é muito interessante. Eu gostaria de ler o comentário que é descrito aqui no rodapé da minha Bíblia. A Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Shed. Ela diz o seguinte a respeito do verso 33. Ela diz o seguinte: Jesus mostra a verdadeira escala de valores. O corpo vale mais do que o seu vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima destas coisas está a comunhão espiritual com Deus. É isso que Jesus está ensinando nessa passagem. É por isso que ele diz no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por isso, meus amados, que quando a gente lê o texto de Filipenses, capítulo 4, o verso 6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. É por isso que Deus não deixou brecha alguma. O Senhor não deixou nenhuma brecha. Ou seja, é coisa alguma, nada que possa causar ansiedade na sua vida, ou na vida do seu esposo, ou na vida do seu filho, ou nas pessoas do seu entorno, dos seus familiares, no seu vizinho. Nenhuma dessas coisas, por mais que sejam diferentes, o enfrentamento que cada um está vivendo, o Senhor, Deus, ele foi bem claro, ele não deixou brecha nenhuma. Deus não deixou nenhuma brecha. É isso que eu acho formidável nesse texto. Ele cerca a gente, ele tira todas as possibilidades que podem nos levar a viver a ansiedade, porque nós precisamos colocar Deus como a pessoa central nas nossas vivências. Deus não deixou nenhuma brecha. É isso que eu acho formidável nesse texto. Mesmo sabendo
que seriam uma infinidade de motivos que levariam as pessoas ao estado de ansiedade. Bom, o segundo aspecto deste programa para controlar a ansiedade é a estratégia anti-ansiedade. Percebo, é-nos dada uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma. E associado a ela está uma solução, está uma providência. Há um caminho vitorioso quando os diversos fatores vierem nos pressionar a ponto de intensificarem nas nossas vidas e avolumarem a frequência com que essas situações surgem nas nossas vidas. Perceba o seguinte, que ao mesmo tempo que o texto nos apresenta uma exclusão totalitária de fatores reais ou fatores imaginários, ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele exclui tudo que pode causar ansiedade. Ao mesmo tempo que o texto apresenta isso, o texto também apresenta uma inclusão totalitária de fatores. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, ele inclui, bota no pacote todo, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Com isto, esse verso, nessa passagem, nesse texto, ele nos apresenta uma estratégia anti-ansiedade ao fornecer duas ferramentas para controlar a ansiedade. Percebam também no texto que ele não faz parte do programa de Paulo, do programa de controle da ansiedade, o uso da apatia. Em nenhum momento o texto ele está destacando, reforçando essa situação, em nenhum momento. Ou seja, o estado de insensibilidade ou indiferença àquilo que inquieta você. Em nenhum momento a proposta é essa, é fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Não é isto. A estratégia é justamente contrastada quando Paulo ele faz uso do termo porém. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. E com isso ele quer dizer, olha, aquilo que te inquieta, o que tem deixado você ansioso, o que tem feito o seu coração acelerar demasiadamente, o que tem feito você perder sono, perder madrugadas aí e acordar no dia seguinte, passar a noite em claro e no dia seguinte está totalmente sem condições físicas de cumprir os seus compromissos, de cumprir os seus afazeres, de estar bem apresentado diante das situações de vida que você vive. A estratégia é a seguinte: torne conhecida suas petições a Deus. Torne conhecida as suas petições a Deus. Se a mudança na vida de uma pessoa ansiosa fosse automática, o texto ele não daria esta ordem seguida dessa estratégia que o texto apresenta. E aí a gente pode concordar com a palavra da psicóloga Gabriela, que ela diz o seguinte: o que não vira palavras, vira sintomas. Então, abra seu coração, torne conhecida a Deus o que você está enfrentando. Abra seu coração a quem pode abrir o mar vermelho. Abra seu coração a quem sustentou o povo no deserto com o maná do céu. Abra seu coração a quem curou o cego de nascença, como nós vemos ali nos relatos dos evangelhos. Deus, ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe
que nós não damos conta. Ele sabe disso. E é por isso que Deus providenciou um escape. É por isso que Deus nos forneceu essa estratégia que está descrito nesse texto. Torne conhecida as suas inquietações a Deus. Porque falar, meus amados, é terapêutico. E falar com quem pode resolver é mais terapêutico ainda. Você deve concordar comigo. E que ferramenta você usa para efetivar esta estratégia? São duas ferramentas que você pode usar, que você vai usar para enfrentar, para acionar essa estratégia na sua vida. Pegue a caneta, pegue um caderno aí. Se você está com a Bíblia aberta, marque e tome nota aí no canto da sua página aí na Bíblia. São duas ferramentas. A primeira ferramenta é a oração. E talvez você me diga aí, mas missionária, como assim oração? Parece ser fácil demais o que a senhora está colocando aí. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte. Por que a gente às vezes fica pensando assim, oração como assim? E eu vou dizer justamente o seguinte. Porque a ansiedade, ela faz justamente o contrário. Ela rouba as nossas forças, ela nos ocupa demais e não sobra tempo para usar esta ferramenta, a ferramenta da oração. A pessoa não consegue ficar nem 10 minutos consigo mesma, sem lançar mão de um celular, sem lançar mão de um recurso, ficar ali 10 minutinhos paradas, quanto mais ficar na presença de Deus, que é alguém que não vê fisicamente, principalmente quando ela está ansiosa, pois a cabeça dela não para, a cabeça dela está a mil, o coração a mil, a mente a mil, tudo vivendo em proporções altas, elevadas, em alta intensidade e com uma frequência cada vez maior, você vivendo essa situação. Nesta estratégia de tornar conhecida a Deus o que você está passando, nesta estratégia anti-ansiedade, a ferramenta oração você vai usar de duas formas. Uma é a oração em si e a outra é a súplica. Tá? Então, a ferramenta da oração você vai utilizar dessas duas formas para você acionar essa estratégia e controlar, então, a ansiedade que está sufocando a sua vida. A oração, o termo usado aqui é de aspecto geral. É aquele momento que você vai fazer a sua oração, que envolverá a reverência, envolverá a devoção, envolverá a adoração. É mais do que você pedir as coisas a Deus. É aquele momento de relacionamento com Deus. Aqui você vai fazer o seguinte, vai desfocar de si e focar a atenção em Deus. A outra forma de você utilizar a ferramenta da oração é através da súplica. O texto ele diz aí, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, súplica, o termo usado aqui é de petição. Súplica é isso, é petição. É o momento que você não fica com o peso da ansiedade. É aquele momento que você tem espaço para compartilhar, contar para Deus o que você está vivendo. A própria palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, um versículo muito conhecido de todas as pessoas, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado das nossas vidas. Amém? Então, esse momento da súplica é aquele momento que você diz tudo que você está passando. É aquele momento que você diz para Deus todas as suas necessidades.
É o momento que você vai compartilhar com Deus todas as suas inquietações, o que tem passado na sua mente, o que você tem sentido no seu corpo físico, o que você tem percebido nas suas emoções. Você vai colocar tudo isso diante de Deus. De repente já tem até afetado, isso que tem causado na sua vida, de repente está até afetando a sua família. Você já não é mais a mesma pessoa dentro da sua casa. Você já responde com muita facilidade, de maneira grossa, irritada com a sua esposa, ou a esposa em relação ao seu esposo. E isso tem se tornado uma coisa muito frequente, cada vez mais, em qualquer situaçãozinha, isso tem tomado uma proporção grande na sua vida. Então você vai colocar diante de Deus tudo que está acontecendo e colocar em pratos limpos ali para Deus. Deus já conhece a sua vida, mas essa estratégia, ela existe, que você conte tudo para Deus, você especifique tudo que você está passando. A segunda ferramenta a ser utilizada nessa estratégia, ela diz o seguinte: ação de graças. O texto diz: sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Essa é a segunda ferramenta usada na estratégia anti-ansiedade. Ações de graças, gratidão, atitudes de gratidão. E eu achei muito interessante o comentário do pastor Steve Fuller a respeito das ações de graças. Ele diz o seguinte, que às vezes a gente usa a ação de graças como obrigação. Deus faz algo e agora eu tenho que ser grato. E ele diz o seguinte, que depois que eu sou grato, ou seja, a minha dívida com Deus, ela está paga. É assim que às vezes a pessoa se sente quando ela pensa em ações de graça. Eu fiquei devedor de Deus, eu preciso agradecer, eu agradeço, agora eu estou quitte com Deus e agora eu posso me preocupar com novas coisas, com outras coisas que vão surgindo na minha vida. Mas não é assim que a Bíblia fala sobre ação de graças. Gratidão, meus amados. Gratidão por reconhecer as bênçãos que já ocorreram na sua vida. Você está passando por um momento difícil agora, de repente um momento difícil que tem se estendido por muito tempo, que isso já tem preocupado cada vez mais você, mas eu tenho certeza que você pode relembrar ações de Deus na sua vida passada, que você pode pensar justamente o que Deus já fez na sua vida. É gratidão por reconhecer as bênçãos que já ocorreram na sua vida. Gratidão por reconhecer as bênçãos presentes. Está acontecendo uma porção de coisa na sua vida que está te inquietando, mas tem muita coisa boa acontecendo também na sua vida, no meio da sua família. E você precisa colocar os seus olhos nesse sentido de perceber as bênçãos presentes de Deus na sua vida. Reconhecer as bênçãos futuras, aquilo que Deus está preparando, como as coisas estão se arquitetando, como as coisas estão caminhando. Ação de graças, ela está sempre associada à alegria e a louvor. Deus faz e Ele faz por ser quem Ele é. Gratidão, cheia de alegria e louvor por quem Deus é. E eu gostaria que você interagisse mais uma vez conosco aí no chat. E você comentasse aí no chat um motivo de gratidão a Deus. Quando a gente está compartilhando essa passagem aqui de Filipenses, capítulo 4, que nós estamos falando nesse momento da ação de graças, da gratidão, eu tenho certeza que veio à sua mente, ao seu coração, alguma situação que fez você ser grata ao Senhor, alguma situação que aconteceu que você trouxe oferta ao Senhor de gratidão a Ele por ter agido na sua vida. Então, comente aí uma gratidão que você vem agora na sua mente. De repente, uma situação que foi resolvida, aquela porta de emprego que você estava precisando. Comente aí uma gratidão.
algum motivo de louvor e de alegria ao Senhor. E quando a gente fala dessa ferramenta, é muito importante nós trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que pode ser trazido à memória na sua vida que vai te dar esperança, que vai te dar segurança de que Deus, Ele está governando a sua vida e de que Deus, Ele é Senhor e tem o melhor preparado para a sua vida. Seja grato. Deus, com certeza, já proveu alguma situação para você. De repente, a falta do alimento na sua casa, mas naquele dia, alguém chegou na sua casa, foi usado por Deus para lhe abençoar. De repente foi causa na justiça que parecia tão impossível que você orou, buscou a Deus, apresentou a Deus, trabalhou em cima disso e de repente aquela situação ela foi transformada, foi enriquecida e as coisas foram mudadas. Traga à memória aquilo que lhe possa dar esperança para que o seu coração se aproxime diante de Deus com gratidão. Você está enfrentando este momento, mas eu tenho certeza que há muitos motivos de louvor e de alegria na sua vida e que precisa trazer isso para a sua mente e para o seu coração. O terceiro aspecto deste programa para controlar a ansiedade, ela diz respeito ao próprio resultado da estratégia que a gente acabou de compartilhar no controle da ansiedade, serão os benefícios do controle. Então, quando nós lançamos mão das ferramentas que nós já compartilhamos, contidas aí nessa estratégia, o resultado será a paz de Deus. É isso que vai dar eficácia, vai revelar a eficácia da estratégia que foi aplicada na sua vida. É a paz de Deus. Porque a paz de Deus é o repouso da nossa mente, deixando diante de Deus todas as nossas necessidades. Deixando diante de Deus todas as nossas inquietações. É pela oração, como foi compartilhado aqui, que a paz de Deus, ela ocupa o lugar que antes era ocupado, tomava conta totalmente pela ansiedade. A ansiedade tomava conta da sua vida. É pela oração que há essa mudança. Os lugares, eles são preenchidos com aquilo que tem de Deus para a sua vida. A paz de Deus não é a ausência de problemas. A paz de Deus não vai ser aquele pó mágico que foi pincelado na sua vida e que agora os problemas eles passaram a não existir mais. E como os problemas passaram a não existir mais, agora, finalmente, depois disso, eu posso então não viver ansioso, então desfrutar da paz de Deus. Não, a paz de Deus, ela não é ausência de problemas. E quando a gente para pensar nisso, a gente se recorda de um personagem bíblico, de um profeta chamado Daniel, que ele se viu envolvido num plano contra ele, no intuito de matá-lo, de ceifar a sua vida. Está escrito lá em Daniel capítulo 6, você pode ler o capítulo 6 todo, mas esse detalhezinho que eu vou estar compartilhando com vocês está lá no verso 10, 11 e 18 desta passagem. Mas é interessante que, longe de Daniel ficar ansioso, o que ele fez? Ele orou a Deus com súplicas e ações de graças. Então, é muito interessante quando você lê essa passagem aqui na minha Bíblia, ela é toda rabiscadinha, porque é bem interessante, porque Daniel, ele foi capaz de passar a noite em perfeita paz na cova dos leões, enquanto o rei, no palácio, ele não conseguia dormir. Isso está escrito lá nessa passagem. Então você percebe que Daniel, ele tinha um problema. E esse problema é que as pessoas queriam matá-lo e então arquitetaram e ele foi parar na cova dos leões. Percebam que ele orou,
ele fez súplicas ao Senhor com ações de graça, mas isso não evitou dele passar por essa situação. Mas ele tinha tanta certeza de Deus, de quem Deus é, que a paz de Deus habitou a vida dele. E a resposta dessa história que vocês todos vocês conhecem, é que Daniel, ele foi liberto da cova dos leões. Mas a paz de Deus antecedeu a esse resultado todo de realização na vida de Daniel. E a paz de Deus, ela também não é produzida pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias favoráveis que vão determinar, vão estabelecer a paz de Deus nas nossas vidas. A paz de Deus, ela vai coexistir com a dor, ela vai coexistir com as lágrimas, ela vai coexistir com essa vida que a gente leva agitada, que tem problemas, que tem preocupações. Ela vai existir nas nossas vidas consoante a essas situações que a gente está vivendo, mas ela vai dar vai mudar o foco totalmente da nossa vida diante da ansiedade que domina as nossas vidas, e a gente vai ter a certeza de que a paz de Deus, ela reina nos nossos corações. E a palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela guardará duas grandes áreas que são produtoras de ansiedade, que é o coração e que é a nossa mente. O quanto de turbilhão de pensamento se processa na nossa mente e como tantos sentimentos, emoções a gente vive também no nosso coração. E a palavra grega usada aí para guardar, ela traz a ideia de um soldado na torre de vigia. A paz de Deus, ela vai ser como esse soldado que na torre de vigia do seu coração. A paz de Deus vai funcionar como um soldado ali, olha, com os olhos abertos, vigilantes, que não dorme na sua mente. Então ela guardará o seu coração, guardará a sua mente, guardará o seu coração de sentimentos errados e guardará a sua mente de pensamentos errados. E são justamente os sentimentos errados, os pensamentos errados, que eles se tornam combustível para a ansiedade. Mas percebam que a estratégia de tornar conhecida a Deus, todas as coisas que a gente está vivendo, acionada pela ferramenta da oração, pela súplica e pela ação de graças, ela vai trazer um benefício na sua vida, que é ter essas áreas protegidas para que não venham novos pensamentos errados, novos sentimentos errados possam produzir, avolumar e ficar aquele ciclo vicioso na sua vida. Deus tem uma solução para a sua vida, Deus tem um escape para a sua vida, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer controlar a sua vida, trazendo paz, estabelecendo paz para tudo aquilo que tem atormentado a sua vida, seu coração, seus pensamentos, que tem inquietado a sua alma, seu coração e a sua mente. E eu gostaria então de dizer nessa noite que em nenhum momento nós desconsideramos a ciência. Mas é interessante refletirmos no que a Bíblia diz. Porque muitas das vezes nós não recorremos, quando tratamos de ansiedade, para o que a Bíblia nos ensina, para as ferramentas já disponibilizadas por Deus, que já sabia o que iria afligir as nossas vidas, que era tudo. Então ele botou tudo a escanteio para que tudo fosse apresentado diante dele. Deus conhece tanto a nossa natureza que providenciou essa estratégia para controlar a ansiedade. A ciência, ela diz que é possível a ansiedade ser controlada. E a Bíblia, meus amados, há muito tempo atrás, já dizia que a ansiedade, ela é controlável. Quando a gente compartilha esse texto, em nenhum momento nós estamos afirmando que seria fácil
colocar em prática essa estratégia e acionar essas ferramentas para usufruir do benefício da paz de Deus nos nossos corações e a ansiedade deixar de existir. Mas eu gostaria de dar uma dica prática para você. Se a sua ansiedade, ela está dizendo para você que é um grande desafio, depois de você ter ouvido tudo isso e pensar, mas como assim? É um grande desafio tudo isso. Eu quero dizer para você o seguinte, a dica é a seguinte, comece aos poucos. Comece aos poucos, mas comece. Se você ainda não está em condições de fazer uso integral das ferramentas aqui disponibilizadas, compartilhadas no que o texto bíblico nos orienta, inicie com o que você consegue. Só não deixe de começar a utilizar essas ferramentas para que você possa, então, desfrutar de totalidade da paz de Deus na sua vida e ter, então, isso que está te angustiando, tirando o seu sono, trazendo doenças para a sua vida, controlada nas mãos do Senhor. E eu gostaria, então, de dizer para você o seguinte, que tal você começar, hoje à noite mesmo, antes de você dormir, começar a fazer uma lista de gratidão a Deus. Sabe, parar depois dessa pregação e aí você sentar aí, pegar um caderninho e anotar, fazer um esforço aí na sua mente de lembrar o que Deus já fez na sua vida. Lembrar de episódios antes de você casar, quando você foi casar, antes de ter o filho, depois que você teve o filho, antes de você ter o emprego, depois que você perdeu o emprego. Liste aí o que você conseguir listar de gratidão a Deus. Comece fazendo esse exercício. Eu tenho certeza que no momento que você começar a fazer exercício, o seu olhar, o seu coração e a sua mente vai poder enxergar a grandeza de Deus na sua vida e o quanto Deus quer fazer muito mais na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Então, eu gostaria de convidar você neste momento para que nós pudéssemos orar. Orar ao Senhor, colocando essa situação que tem afligido. Eu tenho certeza que você já disse várias vezes para você, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais reagir assim com as pessoas que estão no meu redor. Eu já perdi o emprego por causa disso. Agora estou vivendo no outro emprego, trabalhando em outro emprego e vivendo assim ansiedade, porque no outro emprego eu já perdi o emprego, porque eu vivia dessa forma. E de repente você já está ansioso, preocupado, antecipando preocupação com algo que não aconteceu e você está vivendo esse drama. Não sei qual é a sua vivência. Mas eu sei que este período que nós estamos vivendo tem deixado muita gente ansiosa. E eu quero orar por você neste momento. E eu quero que você neste momento também apresente sua vida a Deus. Diga ao Senhor nesta oração, Senhor, alcança a minha vida. Eu quero utilizar essas ferramentas, essa estratégia na minha vida. Me dê graça para enfrentar essa situação. E eu quero só reforçar para você, é coisa alguma porque Deus tem a solução, Deus tem o melhor para a sua vida, Ele pode todas as coisas, tudo está no poder dEle. Confia, entregue ao Senhor, faça essa oração a Deus neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor amado, porque nós cremos, ó Deus querido, que o Senhor é Deus que conhece cada um de nós. O Senhor conhece, Senhor, a nossa intimidade. O Senhor conhece mais do que nós conseguimos conhecer, porque muitas das vezes nós não temos um autoconhecimento apurado, correto de nós mesmos, Senhor. Escondemos situações, tentamos às vezes
não verbalizar, não exteriorizar as situações que nós estamos vivendo, mas o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe das lutas que nós estamos enfrentando. O Senhor conhece cada casa, cada família aqui, Senhor, que está acompanhando essa ministração, que está participando deste momento. O Senhor conhece cada um, ó Deus amado, e eu quero te pedir a tua graça. Visita, Senhor, cada lar neste momento. Visita, Senhor, cada família neste momento. Visita, Senhor, cada vida, Senhor amado. Ó Deus, e faz uma obra, Senhor, no coração, na mente, Senhor, de cada uma. Ó Deus querido, seus filhos, ó Deus, as pessoas que estão participando deste momento, estão compartilhando, estão dizendo ao Senhor em oração o que tem enfrentado, como quer a sua vida, que quer mudança, que não quer mais viver da forma que tem vivido. Ó Deus amado, ouve esta oração. Deus amado, chega com providência, transforma, Senhor amado, cada vida, e que cada um, Senhor amado, tenha graça suficiente para utilizar essa estratégia, Senhor amado, e lançar mão dessas ferramentas para desfrutar da paz que o Senhor tem para todos aqueles que se aproximam de Ti, ó Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como é bom poder estar junto com vocês. Assim como esse culto que está acontecendo aqui agora nos domingos pelo YouTube, nós temos diversas programações que a igreja ela está organizando e promovendo durante a semana. E você não pode ficar de fora das nossas programações. Se você está participando aí conosco no YouTube, você não fica de fora, se junta conosco e você acompanha as nossas programações pelo Instagram. Então, ele vai estar aí na sua tela, o endereço certinho, para que você possa acessar e ter todas as informações da nossa programação para que você não fique de fora. Inclusive, os nossos aniversariantes também vão ser destacados. Vocês vão estar na página lá, no nosso Instagram, vocês vão estar no feed lá aparecendo. Vai ser uma coisa bacana isso, né? A gente vai poder estar juntos ali interagindo, comemorando o seu aniversário. E nós gostaríamos também de aproveitar e dizer para você que nós estamos também com os nossos dízimos e as nossas ofertas nesse período também de quarentena, de distanciamento social. A igreja, como vocês sabem, tem os seus compromissos e as contas, elas estão disponibilizadas aí também na sua tela aí embaixo, para que você tome nota, pegue aí a caneta, um papel, anote, já deixa aí fixo no localzinho, para que você possa, todas as vezes for dizimar e ofertar, você já ter o número da conta para que você possa também ser participante desta obra que tem alcançado tantas pessoas. Nós nos alegramos muito, nós já temos mais de 1000 pessoas, por exemplo, no YouTube conosco, e muitas pessoas estão nos acompanhando quando nós estamos transmitindo aqui no YouTube, outras pessoas estão vendo depois, e você tem sido participante nessa obra. Eu quero incentivar a você a continuar e se juntar nessa causa na IBF. Amém?